Gente, aí está um Google Earth, né? Para quem não sabe, é uma imagem de satélite do Google, que qualquer pessoa pode acessar lá, é um aplicativo. Vamos ver aqui o que é esse trabalho aqui. A ideia era fazer um canal, pegando ali perto da prainha, né? O Beleuço está aqui embaixo, aqui está o famoso pedaço, né? Aqui está aquele galpão que a prefeitura aluga ali. Então seria entrar onde seria essa fazenda que eles falaram que estão fazendo ali um canal. Na hora que a gente chegar aqui nessa parte do morro, seria um túnel. E chegando até aqui assim, daqui sai lá no fundo da fazenda do Somúcio, já pegando o rio lá embaixo, né? Então ele iria derivar parte da água que ela passa aqui, ó, tá vendo? Ó, contornando aqui assim tá ali tá o Tales, e aí ele ia dar essa volta aqui, então já parte o excedente da água passaria aqui. Agora presta atenção nesse dado aqui. Segundo o Google Earth, deu 1.505 metros. Uma vez conversando com o meu cunhado, o Tota, todo mundo conhece ele aqui em São Gonçalo, já trabalhou na Philips, agora está na Barbosa Mello. E ele estima que uma obra dessa, Cássio, talvez ficaria em torno aí de uns 60, 70 milhões. Ou seja, seria possível o município arcar sim. Agora vamos seguir aqui o que eu fiz do estudo aqui, que você até me pediu que olhasse. Olha, se o Google Earth não estiver errado, de cota, na parte aqui onde pegaria a água, aqui deu 639 metros de altitude, né, com relação ao nível do mar. Ok? Guarda esse número aí, gente, 639. Aí, mais para frente aqui, já na saída lá do Somúcio, deu uma cota, segundo o Google Earth, de 637. Então nós estamos falando em 1,5 km, deu uma diferença de cota de 2 metros apenas. Eu achei muito pouco, mas você me falou que é uma caída boa, não é isso? Sim, para um rio é uma caída normal. Tá. E um ponto de atenção que a gente vê é o seguinte: agora nós já estamos lá na Abricampo, na barragem de Abricampo, onde tem essa usina que gera energia e que não vem nada para São Gonçalo. Né? Segundo informações, é toda para São Paulo. Toda para São Paulo. Eu já tive informações, parece que iria para Parceló. Eu não sei dizer. Então, aí se a gente pega ela aqui, a cota dela aqui está dando 634 e a jusante aqui 603 metros. Cara, assim, 634. 29 metros. Pegando lá com relação ao Somúcio, deu para 637, deu só 3 metros de diferença. E pegando cá na cabeceira da prainha, dá mais 5 metros apenas. Ou seja, nós temos 5 metros de desnível entre a cidade e a lâmina d'água do PCH Abricampo. Não é possível. Essas cotas foram retiradas da topobatimetria, que foi realizada no estudo hidrológico, né? Será que está certo, Cássio? Eu acredito que sim. Essa aí, pessoal, é a foto da PCH de Abricampo. Né? Acima daquela barragem fixa está a cidade de São Gonçalo, em torno de 5, 6 quilômetros antes. Uhum. Então, pensando aí no resultado do estudo hidrológico, Fernando, a gente começa a tentar buscar a resposta por que acontece a enchente de São Gonçalo, né? Então, e ela foi a enchente, ela começou a ser mais comum depois da implantação dessa PCH. Então, convidado pelo meu amigo Hernani, lá do UNA, né, a quem eu já agradeço e mando um abraço, Hernani, seu filho Leandro. Nós descemos o rio de barco, da Ponte do Patrimônio até a PCH, né, para tentar descobrir o porquê, o que causava essas enchentes em São Gonçalo. E uma teoria que eu já te expliquei, inclusive, fora do ar, coisa que eu acho que é muito coisa, a gente tem um desnível de 5 metros da cidade para a parte fixa da barragem, para aquela água que verte no meio ali, né, tá entre os paredões. Então, essa água, quando você desce o rio de barco, a 1,5 km descendo o rio, você tem correnteza, né? E depois essa água estabiliza. Então, até a PCH, isso vira um lago, né? Em locais, ela tá tão assoreada que você tem que levantar o motor do barco para poder passar, né? Por isso que você fala que o desassoreamento ele é importante. Importante, sim. Então, duas coisas que nós percebemos no rio. O rio bastante assoreado e imundo. Nas laterais, nas encostas, tá sujeira para todo lado, resto da enchente de 2020 ainda. Não existiu limpeza nenhuma, né? Então nós estamos aí num quadro assombroso de dengue no município. Certamente uma das causas está aí.
Então, a gente chegou até na PCH e eu estava dependendo dessas cotas para poder soltar esses dados, essa teoria que eu tenho sobre a enchente de São Gonçalo. Mas essas cotas foram da capturadas topobatimetria. pelo Earth, né? Não, essas cotas são do estudo da topobatimetria feito no estudo hidrológico. Ah, tá. Que a prefeitura fez. E o Dr. Braulio passou. São cotas reais. E elas batem com o do Google? Não vi as cotas do Google. Eu trabalhei com as fotos da topobatimetria. Ah, tá. Então, alguma coisa segura a água lá. Então a gente começou a gente pegou o barco, foi lá para ver o que é. Então, no final lá você tem uma barragem fixa, né? Ela não tem comporta, e tem 2 paredões laterais. Que é o vertedor, né? Que é o vertedouro. Então tem uma seção ali para a água passar. E um pouco antes você tem uma seção à direita, que é onde entra o vertedouro para geração de energia. Né? Então a água que uma parte desce pela saída normal, por meio dessa barragem, e o resto vai para a geração de energia. São Gonçalo tem hoje, quando a gente fala que Petit está liberando água, em torno aí de 177 metros cúbicos por segundo, é onde começa a dar problema em São Gonçalo. Né? Então, se a gente pensar no volume que libera de água do Petit, essa água vai descendo, chega lá embaixo e encontra uma barreira física. Na verdade, 2, porque a geração de energia são 2 paredões de pedra. Né? Aí só sai a água que consegue verter pelo meio ali. E mais a água que consegue verter aí entre esses paredões. É esse vertedor ali. Exatamente. Então, se você pegar a cota desse paredão, né? Um pouco ele tem aí 10 metros de altura. Uhum. E que a gente. Essa largura. Exatamente. E considerar que a gente tem só 5 metros de desnível entre São Gonçalo e a PCH, a hora que esse paredão enche, a água volta. Nossa. Então aí na minha teoria é que essa água volta porque ela é represada lá embaixo. Ela já é represada hoje, né? Porque ela não consegue descer toda. É curioso isso, sabe por quê? Então, assim, por que não. Na verdade, o estudo que deveriam ter feito na época, por que não colocaram uma comporta? Né? Ou por que a prefeitura. Eu acredito que isso tenha sido. Parte do estudo hidrológico, mas que não tenha sido divulgado, né? Mesmo porque essa PCH foi construída na primeira gestão do atual prefeito. Então existe esse problema que eu considero grave, porque ali se você tivesse uma comporta, vai liberar a água do Petit em grande quantidade, abre a comporta e deixa descer. Né? Então ali você vai ficar 2, 3, 4 dias sem gerar energia, mas a água que chegar do Petit ela não vai voltar para São Gonçalo, ela vai conseguir absorver. Nesse ponto entra o desassoreamento. Né? Porque você limpou a calha do rio, você consegue segurar ali uma quantidade maior de água, você tem na comporta, você esvazia ali quando você precisar. E parece que faz sentido, porque na casa da minha sogra, sobe 1,70 m, 1,80 m. Ali no Niterói, em frente à Secretaria de Transportes, foi de Educação também. Só que dali, com relação ao nível do rio, deve ter mais uns 3 metros e pouco, né, de caída. Portanto, subir 5 metros lá é o que chegou lá na casa da minha sogra. Mais os 3 metros é exatamente o paredão que está ali, que está segurando a água. Né? Ela não consegue verter na capacidade que ela desce quando passa de 177 metros cúbicos por segundo vindo do Petit. Né? Bom, faz então, sentido. Assim, é um engenheiro que está colocando isso aqui, né? É uma teoria, tá, Fernando? É uma teoria com dados concretos e coisas. Eu não tenho essa seção ali que ela deve ser exatamente a capacidade de verter os 177 metros cúbicos por segundo. Mas é um sugestivo para a prefeitura, que até hoje resolveu não escutar a gente, pode ser a solução do problema. A colocação da comporta ali, né? Porque a enchente começou a vir depois da instalação dessa usina.